Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, hein? Bom, hoje, meus amores, professor Eduardo Ribeiro aqui, certo, de História, e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que começamos a falar nas nossas videoaulas passadas, que seria isto, Era Vargas. Portanto, qualquer dúvida para relembrar, dá uma olhadinha lá de novo, hein? Para a gente poder relembrar o que a gente começou falando. Na nossa aula passada, a gente terminou o vídeo falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 do Estado de São Paulo, motivados, solicitando, claro, uma Constituição. Né? O nome da revolução é claro, Revolução Constitucionalista, porque eles queriam uma Constituição pelos fatores que a gente já determinou, a gente já delimitou. São Paulo, que antes era o estado que governava o Brasil, agora nem se governava mais, tem um interventor lá. Então, com Getúlio também governando sem uma Constituição, nós não temos nenhuma garantia de que um dia ele vai sair do poder e isso é ruim, certo? Ruim porque não se tem noção de transitoriedade do poder. Então, isso é fundamental para motivar a revolução, que é uma revolução armada. Os mais exaltados do movimento falavam, inclusive, em separação de São Paulo do restante do país, como a gente já citou, certo? Diziam que São Paulo era o coração econômico do país, São Paulo era o estado que sustentava esse país e não tinha sentido São Paulo ser submisso a ninguém. Então os mais exaltados falavam até em separação, para a gente ver como é que tá, né? Os mais moderados falavam só em saída de Getúlio do poder, nova Constituição, certo? Abertura política econômica, falavam-se no fim da questão dos interventores. Os mais moderados, os mais exaltados iam de fato para um discurso separatista. E é um movimento bastante pesado, bastante violento, porque de fato é um movimento no qual se pegam em armas. Dá para acreditar nisso? Pois é, um movimento paulista que de fato pega em armas para promover uma separação do restante do país. Puxa, parece coisa de filme, né? Para você ver, né? Como o país estava passando por um momento conturbado ao extremo, certo? Politicamente falando, estávamos totalmente conturbados, certo? Em relação aos trabalhadores, a classe trabalhadora, a gente sabe que a aprovação de Getúlio era muito grande por conta das questões das várias leis trabalhistas que ele propôs, que ele criou, certo? O cartaz que chama a atenção, certo? Do movimento da Revolução Constitucionalista é este que está aparecendo aqui na tela, certo? A gente vai estar vendo, vocês estão vendo. E ele fala muito claramente, né? Você, certo? O soldado apontando, né? Muito ao estilo lá, Tio Sam, né? Dos Estados Unidos, né? Uma inspiração clara que a gente pode observar. Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, MMDC, em homenagem a 4 jovens, certo? Que foram participantes desse movimento da Revolução Constitucionalista, certo? O nome deles, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC. Esses 4 jovens eles participaram de passeatas, de movimentos, solicitando tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Só que eles não eram da ala exaltada, eles eram mais moderados. Porém, eram 4 jovens universitários, filhos da elite paulista. E em um desses movimentos que eles participaram foram duramente reprimidos pelas forças que eram lideradas contra a Revolução, né? As forças lideradas varguistas. E eles são mortos. E isso, de fato, faz estourar, ser o estopim de um movimento armado em São Paulo. As pessoas pegaram em armas. A gente pode falar claramente em uma guerra civil acontecendo no Brasil. Porque é Brasil contra Brasil. Só que São Paulo, de fato, por mais forte que fosse, é um Estado. O Vargas ele tem o controle do exército de um país. Então, claro, né, o Brasil como um todo, foi vitorioso dessa luta contra o Vargas. Mas isso não quer dizer que isso não foi uma coisa grave, uma coisa séria, no qual Getúlio ele se preocupou e se preocupou muito, viu? Muito mesmo. Porque ele sabia que, por mais que tivesse sufocado esse movimento agora,
posteriormente iam surgir outros movimentos tão duros, tão difíceis, tão violentos quanto. Ou eles se reorganizariam e fariam algo ainda maior. Então não tinha sentido você não ver as recomendações, certo? O que é que Getúlio faz a um primeiro momento, certo? Ele vê as recomendações do movimento, que eram, vou ler aqui para vocês. Marginalização política da oligarquia paulista, ou seja, os caras que governavam agora nem se governam mais. Vê o outro motivo do movimento. Dificuldades econômicas. De fato, né? Isso aí não tinha muito o que se fazer porque vem desde a crise de 29, certo? Outro movimento, outra situação, certo? Descontentamento das oligarquias regionais com o governo centralizador, certo? Getúlio como um segurador, certo? Ali na questão das novas eleições, né, e da Constituição. Getúlio, ele vê que o negócio ficou feioso para ele, certo? Então o que ele faz? Por mais que ele ganhou, de fato ele tira o interventor que estava lá e coloca, nomeia um interventor paulista para São Paulo. Então pelo menos um paulista governaria São Paulo, certo? Ele recuou. E ele faz uma nova Assembleia Constituinte em 1933, certo? Mas a Constituição só é aprovada em 34, certo? Essa Constituição nova, veja que Getúlio recuou, ele chama uma Constituinte e, de fato, essa Constituinte impõe, né, cria uma nova Constituição, do qual Getúlio não fica satisfeito, ele não gostou disso, porque achava que essa Constituição limitava os poderes dele. Essa Constituição brasileira de 34 é muito inspirada na Constituição de Weimar, certo? Aquela Constituição alemã que é muito do período entre guerras, né? Que quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, proclama a República, certo? Com a renúncia do imperador. E aquela Constituição não agradava a Getúlio, porque era a Constituição mais democrática, certo? Digamos assim. Federalista, certo? Era presidencialista, ainda mantinha a divisão de três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, mas agora é uma Constituição, ele tem leis a obedecer, né? Ninguém está acima da Constituição, nem o presidente, tá? Nenhum cidadão está acima da Constituição. E Getúlio sabia disso, certo? Agora, outras coisas ligadas a essa Constituição é a incorporação das leis trabalhistas, né, que ele já tinha aprovado antes, né, no seu governo provisório, via decreto, a questão da incorporação do voto feminino, tudo isso constitucionalmente agora estava incorporado. Antes eram leis, certo, via decreto. O Getúlio governava via decreto. Em 34 acaba então com a Constituição o seu governo dito provisório. As primeiras eleições que seriam convocadas, né, em 1934 seriam eleições de formas indireta, ou seja, o parlamento faz a primeira eleição. E adivinha quem vai ser eleito? Você pensou, Getúlio Vargas, você acertou. Getúlio agora ele é eleito de forma indireta, certo? De 30 a 34 ele governa no que ele chama, né, de governo provisório, mas que provisório é esse de 4 anos. Em 34 ele é eleito agora de forma indireta com um mandato que iria até 1938, certo? Mas o que a gente sabe é o seguinte, que por mais que o mandato ainda fosse até 38, nós estamos em 34, há um limite, certo? Há uma temporalidade. E o que Getúlio não queria era ficar fora do poder. Isso ele não tolerava, isso ele não aceitava, isso ele não perdoava, certo? Era permanecer fora do espaço de poder. Tá certo, pessoal? A Constituição de 34, esse governo constitucional, ele também traz, certo, a formação de 2 partidos, certo? De vários, na verdade, mas 2 eles se destacam. O primeiro é a Ação Integralista Brasileira, certo? Liderado por Plínio Salgado, um partido de extrema-direita que valorizava por demais o catolicismo, certo? Eles diziam que buscariam a originalidade do Brasil e ser ligado a tudo, certo? É um partido de orientação fascista, liderado por Plínio Salgado. E aí a gente pode ver aqui na tela algumas imagens, né? Eles usavam, ao invés da suástica, que como os nazistas alemães utilizavam, eles usavam o sigma, que é um símbolo matemático, que a gente chama, né?
o sigma, e a expressão que eles utilizavam em vez de Heil Hitler, que aqui não tem Hitler, né? Eles usavam Anauê, uma expressão tupi, né? Como uma coisa, você é meu irmão, você é nosso irmão. O lema dos integralistas brasileiros era o tripé do sustentáculo social. Eles diziam Deus, pátria e família, certo? É a Força Integralista Brasileira, a Ação Integralista Brasileira, o partido A e B, certo? E conhecidos como camisas verdes, certo? Eles andavam todos de verdes, certo? Fardamento verde, muitos ligados, alguns, a maioria na verdade, fardamento militar, usando o sigma no braço, tá certo? A liderança é o Plínio Salgado, certo? Quem está envolvido aqui? Vou ler para vocês. As altas camadas sociais, o alto clero, a cúpula militar e parte das camadas médias descontentes com as antigas oligarquias da época do café com leite, tá? Interessante a gente falar o seguinte, Getúlio, neste primeiro momento, ele é um admirador de Plínio e Plínio é um admirador de Getúlio. Plínio achava o seguinte, né? Que em 38, quando acabar o mandato de Getúlio, a gente se candidata e a gente vai assumir a presidência. Ponto. E vai contar com o apoio do Vargas. E Vargas sabia o seguinte, que era um aliado político até determinado ponto, depois eu dou um jeito de dar um chute nele e ganho capital político. Certo? Vargas é uma figura política extremamente sagaz. Certo? O outro partido, certo, que ganha muito destaque nesse período, é a Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, um partido de orientação ideológica, política, comunista. Vejam, a gente está vivendo a era dos extremos no Brasil, né? De um lado um partido fascista, de outro lado um partido comunista, ambos na sua ideologia aos extremos, um de extrema direita, outro de extrema esquerda. O Aliança Nacional Libertadora, o ANL, do Luiz Carlos Prestes, que apesar do sobrenome Prestes, não tem nada a ver com Júlio Prestes, do qual já Vargas colocou-se, né, e deu um golpe, né, digamos assim, e assumiu o poder. Esse partido de orientação comunista, de fato, ele veio para o Brasil, ele montou-se, né, na intenção de montar aqui um governo comunista, inspirado na União Soviética. Interessante que Luiz Carlos Prestes ele recebeu treinamento da Rússia, certo? Na época já chamada de União Soviética, em Moscou. O Luiz Carlos Prestes ele foi treinado lá. Interessante que Luiz Carlos Prestes ele era um militar, certo? Ele era um oficial do exército, como a gente sabe disso. Mas, depois do chamado movimento da Coluna Prestes, ele passa a desbravar outras ideologias, e aí se associa com o comunismo, certo? Luiz Carlos Prestes, ele morre muito velhinho, certo? Como deputado, mas foi deputado, né? Mas interessante a gente ver como a ideologia dele trabalhava, certo? Luiz Carlos Prestes ele é casado com uma mulher chamada Olga Benário. Tem um filme, aconselho vocês a assistirem, certo? O filme Olga mostra um pouco dela. Olga era uma espiã, certo? Russa, judaica, que ela vem para trabalhar com o Luiz Carlos Prestes e no final das contas eles se apaixonam, se casam, né? Mas a gente tem uma espiã judia, certo? Comunista, aqui espionando o Getúlio Vargas, para saber a hora precisa de tentar dar um golpe e implantar um comunismo no Brasil. Getúlio, quando descobre isso, ele não vai gostar, certo? A gente vai falar sobre isso já, certo? Bom, aí o que é que vai acontecer? O primeiro movimento forte da Aliança Nacional Libertadora vai ser a chamada Intentona Comunista, 1935. A Intentona Comunista é um movimento do qual este partido ele vai se levantar para tentar de fato dar um golpe de Estado pela via da força, né? Como foi na Rússia, por exemplo, como foi na China, enfim, certo? É implantar por meio da revolução. E aí esta tentativa de tomada do poder, isso vai gerar uns problemas extremamente complicados, dos quais nós iremos falar na nossa próxima aula. Tá certo? A gente vai falar sobre a Intentona Comunista, sobre os problemas que isso vai gerar e sobre a implantação do Estado Novo, a ditadura varguista. Tá bom, meus amores? Para vocês, um abraço e até a próxima. Qualquer coisa, tira dúvida comigo, tá certo? O professor Eduardo aqui sempre com vocês.
Valeu!